Bem, nós teremos oportunidade de voltar certamente a este tema. Eu vou passar à frente algumas das perguntas que nós tínhamos para fazer, porque já estou mesmo a ver, ainda bem, que não temos possibilidade, nós os moderadores, de fazer as perguntas que pensávamos, e vou passar a uma outra questão fundamental no processo português e não só. É a questão angolana. Toda a gente sabe que uma das questões fundamentais que se põe neste momento aos portugueses é efetivamente a questão angolana. Por isso, gostaria que me falassem dela, especialmente quanto a dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: a internacionalização do problema angolano e a sua influência na atuação das entidades portuguesas responsáveis pela descolonização, especialmente quanto à posição a adotar por Portugal no próximo 11 de novembro, data da independência de Angola. Portanto, primeiro ponto, gostava que me falassem deste aspecto. O segundo ponto, em função do primeiro, que influência pensam que poderá vir a ter na Revolução Portuguesa a posição que venha a ser adotada perante o caso angolano na data de 11 de novembro. Desta vez, começamos pelo Dr. Álvaro Cunhal. Um dos méritos da Revolução Portuguesa, pois, foi a política de descolonização. No fundamental, a independência dos povos de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, pois foi o resultado da luta corajosa e heroica desses povos pela sua liberdade e pela sua independência. Mas também, creio que o povo português pode ter legítimo orgulho de ter, ao longo dos anos de colonialismo, de guerra colonial, de fascismo, sido um povo solidário para com a luta desses povos e depois do 25 de Abril, com a conquista das liberdades e com o início de uma nova política, ter dado uma participação positiva e, em certos casos, determinante para a conclusão do processo e, portanto, para a conquista da independência pelos povos de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. No caso de Angola, a situação está bastante prejudicada, porque o processo não foi idêntico ao processo seguido nos outros casos e porque houve ilusões, pelo menos é o menos que se pode dizer, em relação à possibilidade de um entendimento entre movimentos que não representavam igualmente o povo angolano. No entender do Partido Comunista, há um movimento que provou, através da sua luta, ser o legítimo representante do povo angolano, ser um movimento que se bateu pela liberdade e pela independência do seu país. Foi o MPLA. É o único partido com quem o Partido Comunista tem tido ligações e contactos, com quem tem relações de solidariedade recíproca, e pensamos que o MPLA é, na verdade, o legítimo representante do povo de Angola. Temos reservas muito fortes em relação ao FNLA, que não nos parece ser uma formação que defende os interesses do povo angolano e os interesses da independência desse povo. Em relação à UNITA, há também reservas conhecidas e, portanto, pensamos que a solução do problema angolano deveria ser, no dia 11, a entrega, a transmissão dos poderes ao governo formado na base do MPLA e de outras forças que quisessem participar com o MPLA nesse governo. Portanto, pensamos que no dia 11 essa deveria ser a solução. No dia 11, a ser transmitidos os poderes ao governo que se forma em Luanda na base fundamental do MPLA e daqueles que com ele se associarem na formação desse governo. Se isso for realizado, não quer dizer que os problemas de Angola estejam por si resolvidos por esse facto. Angola é um país muito rico, sujeito a cobiças muito diversas, o imperialismo está muito ativo e vemos mesmo em certas intervenções atuais que se estão a dar em Angola como o imperialismo não desiste de cortar uma fatia grossa desse bolo para si. Portanto, continuar, seja numa forma neocolonialista, seja noutras formas de dominação económica e de exploração, continuar a opressão do povo angolano. A nosso ver, a questão está bastante simplificada nos últimos tempos, na medida em que o MPLA comprovou, pela sua ação e pela sua política, ser um representante legítimo do povo de Angola e merecer bem, enfim, ser considerado pelo povo português como aquele partido que dirige a luta do povo angolano e a quem cabe legitimamente também, neste momento, a formação do governo, do primeiro governo do Estado independente de Angola. É o nosso ponto de vista. Faltava o Sr. responder ao segundo aspecto da questão, ou seja, que influência julga que poderá vir a ter na Revolução Portuguesa a posição que venhamos a ter em relação a Angola? Nós vemos que neste momento, tanto em Angola como em Portugal, estão em gestão projetos contra-revolucionários que nos inquietam sobremaneira. Procura-se em Angola as forças reacionárias e pró-imperialistas e imperialistas, procuram ainda, antes do dia 11, seja uma inversão da situação militar, seja, enfim, um golpe que permita uma outra solução política em Angola. Coordenado com Portugal, é nítido,
com um crescendo da ação contra-revolucionária que se verifica nos últimos dias e que tememos bastante que procure fazer convergir nos dias 9, 10, 11, enfim, com ações coordenadas, terroristas e ações, golpes de caráter mesmo militar, que possa haver, militar, eu não digo de forças militares normais, digo militares pelo facto de ser com armas, não é? Pois que seja a convergência de ações em Angola e em Portugal para mudar o rumo, tanto lá como cá, da política. Tememos bastante esta situação e, na verdade, advertimos para os perigos que vêm do próprio processo angolano. Eu não quero abordar, não é, a pergunta não respeita a isso, ao problema dos chamados retornados, que é um problema complexo em si e que é um problema que se pode considerar isoladamente a solução política do problema angolano. Mas o MPLA tem declarado muitas vezes, e nós queremos que sim, que uma vez que haja uma política progressista em Angola e esteja conquistada a independência pelo povo angolano, há todas as condições para que muitos desses portugueses e não portugueses retornados que vieram para Portugal possam regressar a Angola, possam aí continuar a sua vida, enfim, num país que para muitos deles, enfim, é a sua pátria, não é? Mesmo para aqueles que foram de Portugal como portugueses e que voltaram ainda como portugueses, mas que amanhã podem, com satisfação e alegria, ser angolanos com o seu passaporte de angolanos, enfim, no bolso. Isto para dizer que este problema é um problema específico, sobretudo nos aspectos humanos, nos aspectos de auxílio, nos aspectos mesmo políticos que podem derivar da insatisfação, do exaspero e até do protesto e do desacordo com o processo, o que leva uma parte considerável dessas pessoas a poderem ser uma base, não propriamente das forças do progresso do nosso país, mas ao contrário, ser uma base das forças reacionárias, mas no conjunto é um problema muito complexo que exige um tratamento à parte. Quanto ao problema em si de Angola, da luta do povo de Angola pela sua independência, pensamos que esse momento se aproxima e certamente se o MPLA continuar combatendo com a coragem que tem mostrado e com o apoio de massas consideráveis do povo angolano, se conseguir vencer as dificuldades de ordem militar, enfim, dos dias próximos, teremos no dia 11, assim o esperamos, um governo constituído na base fundamentalmente do MPLA que merecerá o direito ao reconhecimento pelo Estado português, como certamente terá o reconhecimento de muitas dezenas de Estados em todo o mundo. Bem, relativamente ao problema da descolonização, o Partido Socialista deu as suas provas. Podemos dizer que, desde o início, quem iniciou a descolonização foi o Partido Socialista. E, por circunstâncias diversas, eu tive a possibilidade de ser quem deu o pontapé de saída para a descolonização, visto que, quando assumi o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, no próprio dia em que isso aconteceu, tive um encontro, parti para Dakar, onde tive um encontro com Aristides Pereira, o principal dirigente do PAGC. E antes disso, naquela ronda que fiz pela Europa, tive a ocasião de me encontrar com o Dr. Agostinho Neto, em Bruxelas, no dia 2 de maio de 1974, e depois disso fui também, eu, o primeiro, a encontrar político português, o Samora Machel, como todos estão lembrados. Nós pensámos que a democratização deste país estava relacionada com a descolonização, que o 25 de Abril foi feito para assegurar a descolonização, não haveria possível, não se poderia criar uma democracia em Portugal sem fazer a descolonização e, rasgadamente, partimos para a descolonização. Naturalmente, nós tivemos, durante a resistência ao fascismo, muitas relações com os movimentos nacionalistas africanos, que travavam um combate comum ao nosso contra o fascismo e contra o colonialismo português, particularmente em Londres, quando o Marcelo Caetano visitou Londres, e muito antes disso e muito depois disso tivemos sempre um combate comum. E estabelecemos relações com o MPLA, com o PAGC e com a FRELIM. Entretanto, quando se tratou de em concreto negociar, nós não podíamos seguir um critério ideológico, tivemos que seguir um critério pragmático e tivemos, sobretudo, que, acima de tudo, pôr o interesse nacional. E foi assim que, relativamente à Angola, nós seguimos um método diferente daqueles que seguimos em relação à Guiné e em relação a Moçambique, porque na Guiné e em Moçambique, de toda a evidência, havia apenas um só movimento em cada um desses países, um só movimento de libertação, legítimo, e os outros eram movimentos fantoches, tinham sido criados já depois do 25 de Abril,
ou imediatamente antes do 25 de Abril, justamente para ser, digamos, uma maneira de negociar do colonizador. E nós queríamos fazer a descolonização e não neocolonialismo. Por isso até tivemos algumas divergências graves, o Dr. Cunhal deve estar lembrado disso, em Conselho de Ministros, com o general Spínola. E eu tive, efetivamente, essas divergências, particularmente no momento das negociações de Londres com o PAGC, divergências que podiam ter feito, em determinada altura, cair o governo, o primeiro governo provisório, e acerca da qual o Partido Comunista, representado pelo Dr. Álvaro Cunhal, teve uma posição bastante mais dúctil e bastante mais maleável nessa altura do que a posição do Partido Socialista, que era mais rígida e que entendia que a descolonização tinha que se fazer a todo preço. Nós, quando passámos... Não percebi bem a sua ideia. Mais dúctil em que sentido? No sentido do afrontamento que eu tive num célebre Conselho de Ministros antes de partir para Londres, com o general Spínola, Conselho de Ministros a que o Sr. certamente assistiu, e que eu pedi ao governo português que se pronunciasse de uma maneira taxativa para me dar poderes no sentido de negociar, mesmo quando o general Spínola não o queria consentir. Isso não foi Conselho de Ministros? Foi. Esse foi. Houve poucas reuniões em Conselho de Ministros, mas essa foi. Mas, enfim, isso é um ponto, digamos, histórico. Agora, o que não há dúvida é que quando chegamos ao problema de Angola, nós deparamos com 3 movimentos. Movimentos com implantação diferente, com expressões diferentes, com raízes e apoios diferentes, mas que existiam, todos eles. E se nós queríamos terminar a guerra, tínhamos que negociar com os 3 movimentos. Fizemos-o com a ajuda diplomática de países amigos, alguns países socialistas, do Vaticano, de países da OUA, fizemos-o através de uma diplomacia bastante intensa na ONU e chegámos a estabelecer relações com os 3 movimentos e pouco concertá-los na ideia de se sentarem à mesma mesa e fazerem um acordo connosco. Houve a interferência de chefes de países africanos limítrofes de Angola, que levaram naturalmente também os 3 movimentos em conjunto a se sentarem à mesma mesa. Isso aconteceu primeiro em Mombasa e depois aconteceu nos acordos de Alvor. Os acordos de Alvor representam uma grande vitória para a diplomacia portuguesa e representaram um princípio de solução do caso de Angola que parecia, nessa altura, realista e execuível e que evitaria a confrontação armada. Sabemos que há muitos interesses em Angola. O Dr. Cunhal falou do imperialismo. Eu diria melhor dos imperialismos. E sabemos mesmo que dentro do campo socialista há hesitações acerca disso. Sabemos que a posição da China, por exemplo, popular, em relação ao caso de Angola, é bastante diferente, por exemplo, da relação da União Soviética. E que, mesmo para o MPLA, a União Soviética teve bastantes hesitações. Houve um período em que apoiou a fundo, que ultimamente tem apoiado a fundo, mas houve um período anterior em que esse apoio não foi tão grande. Portanto, há os interesses de toda a região, há os imperialismos, no plural, em jogo, e há o interesse nacional português. O interesse nacional português é no sentido de evitar, primeiro, um conflito armado, em segundo lugar, a internacionalização desse conflito. O Estado português comprometeu-se nesse acordo. E eu estou de acordo e penso que a posição enunciada pelo ministro Melo Antunes na ONU é correta, no sentido de dizer que agora, depois do Estado português ter negociado com os 3 movimentos de libertação, de ter firmado com todos eles um acordo, de todos eles se considerarem aos outros legítimos para firmarem esse acordo, não é ao Estado português que incumbe vir agora escolher entre os movimentos e dizer: nós reconhecemos que este só é que é o legítimo representante do povo de Angola, quando justamente em Alvor dissemos o contrário, que os legítimos representantes de Angola eram os 3 movimentos. O Estado português não sairia bem, o interesse nacional não sairia bem disto se fosse esse o procedimento do governo português. Por outro lado, quem tem que decidir da sorte de Angola
em última instância, é o povo angolano. E não somos nós que nos devemos sobrepor à vontade do povo angolano e estar a dizer qual é o movimento bom e quais são os outros movimentos que não são bons. Isto não tem nada a ver com o problema das simpatias e das afinidades ideológicas do Partido Socialista com este ou aquele movimento, que este tem, e são conhecidas, tem a ver com o interesse nacional e com a sobreposição dos interesses do Estado português, do povo português, que representamos, aos interesses propriamente partidários. Portanto, eu penso que a posição enunciada por o ministro Melo Antunes e corroborada pelo Conselho da Revolução é a posição que me parece correta e não vejo que se possa tomar outra. Eu sei que tem havido grandes pressões, que tem havido verdadeiras ingerências na vida nacional. O caso que se passou aqui com o Conselho da Revolução, com o Conselho Mundial da Paz, teve essa característica, a meu ver. Tratou-se de uma vinda aqui, neste momento, para discutir o problema de Angola, fazendo afirmações acerca de Angola, que parecia, teve todo o ar, pelo menos, de uma pressão. Eu tive a ocasião de falar com eles e de os dizer. Sabe-se que o Conselho Mundial da Paz tem uma conotação política e com um bloco de países que é conhecida, pública, e, portanto, eu penso que há que sobrepor às questões ideológicas as questões nacionais. Segunda parte da pergunta, haverá uma interinfluência entre a data do 11 de novembro e acontecimentos internos portugueses. Tem sido divulgada por certos meios de informação a teoria de que toda a agitação que o Partido Comunista tem provocado em Portugal desde há umas semanas esta parte está relacionada com o caso de Angola e com também uma pressão para o reconhecimento do MPLA. Francamente, eu não acredito nessa teoria, embora hoje um diplomata, aliás, de um país bastante progressista, me dissesse: mas para que é que, desculpará a expressão, vou dizer a expressão exata, para que é que o Cunhal desencadeia toda esta pressão em Portugal apenas para conseguir mais um lugar no Ministério ou apenas para conseguir meter o Vasconcelos no Conselho da Revolução? Expõe o país a toda esta situação só por isso? E em relação a esta pergunta, ele respondia, porventura, há interesses internacionais em presença. Eu não quero acreditar nisso, porque continuo a pensar que o Partido Comunista é, acima de tudo, um partido nacional. Bom, isso assim, terminar com uma insinuaçãozinha, assim, muita coisa, é interessante, mas eu não vou para aí. No que respeita ao processo de descolonização, tenho que dizer que o processo de descolonização não foi dirigido pelos governos. Portanto, se o povo português ainda não sabia, pois pode ficar a saber neste momento que há uma comissão de descolonização a quem cabia a direção desse processo e que o governo passavam-se meses inteiros sem ter sequer a informação do que fazia o Ministro dos Negócios Estrangeiros quando se deslocava para esse efeito. E disso não era dado contas nenhumas ao governo. O governo era segregado completamente das questões da resolução do problema da descolonização. Havia uma comissão de descolonização composta pelo Presidente da República, enfim, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mais alguns membros dessa comissão, que dirigia a seu belo prazer a descolonização sem dar nenhuma satisfação. Não esquecerá o movimento das Forças Armadas. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e o movimento das Forças Armadas fazia parte desse movimento, é evidente. Dessa comissão, é evidente. De vez em quando lá ia, enfim, uma satisfação muito geral, muito provisória, enfim, ao governo. Portanto, o governo não foi havido nem achado, a não ser na medida em que os seus membros manifestavam ideias gerais para o processo da descolonização. No que respeita ainda a uma afirmação que foi feita dos dois imperialismos, isto hoje é uma teoria, enfim, que se desenvolve, mas não é de nenhuma forma para facilitar a luta contra o imperialismo. É precisamente para confundir as coisas, para confundir amigos com inimigos, para confundir o imperialismo, que na verdade é o imperialismo que oprime os povos, com países que na verdade são solidários da luta dos povos, que é o caso da União Soviética. Portanto, a alusão, da China Popular também, espero. Bem, mas a China Popular, também está a dizer o Dr. Mário Soares, não sei se está a dizer por se ajudar os povos ou por ser imperialismo. Isso é que eu não percebi bem qual é a sua... Gostaria de saber se o coloca no campo do imperialismo ou no campo... É um país socialista, não é um país imperialista, é um país socialista, é um país socialista. Eu refiro-me particularmente, enfim, ao
imperialismo que é muito ao imperialismo capitalista, digamos assim, porque não há outro. O imperialismo é capitalista, não é? O imperialismo, a nosso ver, é uma fase do capitalismo, é uma fase do seu desenvolvimento, é uma etapa de desenvolvimento do capitalismo. Portanto, não tem nada a ver com os países, parece que não. Porque fala em dois e nós só consideramos um. Não quer dizer que há adote. Nós só, que é diferente. Pois, mas nós só consideramos um. Isto para dizer que o que se passa em Angola é, de facto, ingerências de países que querem ir lá, enfim, depois explorar os diamantes, o ferro e retirar, como nós sabemos, as riquezas de um povo e explorar o seu trabalho, e há outros países que procuram ajudar o povo angolano, melhor ou pior, na sua luta pela independência. Portanto, esta é essa a situação. Agora, o que eu constato é que o Partido Socialista, enfim, pela boca do Dr. Mário Soares, manifesta-se numa posição um tanto eclética em relação à questão angolana e que o critério que diz dever ser adotado, não sobrepor a nossa opinião à opinião do próprio povo angolano na escolha dos movimentos, pode não ter sido aquele que, por exemplo, foi adotado em Moçambique. Em Moçambique também havia movimentos. Simplesmente um foi considerado que era o legítimo representante. Não eram representativos e não faziam Sim, não eram representativos. É precisamente o que nós consideramos. É que há alguns... Dá-me licença, eu não interrompi enquanto estive a falar. Portanto, em relação a esse tal critério que parece que não é válido para Angola, foi válido para Moçambique. E neste momento nós estamos a ver que há, na verdade, um movimento que, até pelo apoio popular que desfruta e que mostra na sua vida diária, é um movimento que luta efetivamente pela libertação do povo de Angola, que está à frente dessa luta por libertação. E há, na verdade, uma ingerência do Norte, enfim, que conhecemos todos muito bem quem é que está por trás daquilo e que procura, não é, de certeza, a independência do povo de Angola. Enfim, admito que uma força política, o Partido Socialista, o Dr. Mário Soares, digo, bem, eu disso não quero ajuizar. Nós, comunistas, tomamos a responsabilidade de um juízo nesta matéria. Quer dizer, nós, comunistas, tomamos a responsabilidade de dizer, a nosso ver, quem representa os interesses do povo de Angola é o MPLA. Uma vitória, enfim, das outras forças contra o MPLA representaria não a libertação do povo de Angola, não a independência do povo de Angola, mas, na verdade, um domínio neocolonialista do imperialismo em Angola. Por isso, na nossa opinião, deve ser dado todo o apoio ao MPLA e, no caso das coisas correrem normalmente, no dia 11, quando for declarada a independência com a constituição do governo em Luanda, com a hegemonia provável do MPLA, que esse governo deveria ser reconhecido. Mas ainda há um outro aspecto que eu quero referir. A incerteza da posição de Portugal nessa matéria. E a falta, desde já, antes do 11 de novembro, de uma definição de posições, pode comprometer, e comprometer seriamente, as relações de Portugal com os países que se libertaram do colonialismo português. Ou seja, concretamente, com a República de Guiné-Bissau, com Moçambique, com Cabo Verde e com São Tomé, que apoiam o MPLA na sua luta pela independência e que reconhecem o MPLA como legítimo representante do povo angolano. E mais, e que no dia 11 de novembro, se for proclamada a independência, se for constituído um governo de Angola livre e independente na base do MPLA, será reconhecido sem dúvida alguma por Moçambique e por Guiné-Bissau e por Cabo Verde, e não sei se são por São Tomé e Príncipe. Quer isto dizer que há uma situação imediata, dificuldade que se cria nas relações de Portugal com esses países, relações essas que estamos muito interessados em reforçar, enfim, para o bem desses países e para o bem do nosso próprio povo. Daí a clareza da nossa posição e pensamos que as posições dúbias, neste momento, a 3 dias, enfim, da data marcada para a independência do povo de Angola, nem ajudam a independência do povo de Angola, nem ajudam a nossa própria luta pela liberdade e pela independência. Teria sido, eu só quero fazer uma nota, temos que passar a um outro assunto, mas teria sido interessante que o Sr. Doutor, no momento dos acordos de Alvor, dissesse isso que aqui está a dizer, neste momento. Porque nessa altura é que era um momento de dizer, não há razão nenhuma para fazer os acordos de Alvor, porque os movimentos que aí estão são movimentos de fantoches que assinaram com o Estado português, não representam coisa nenhuma e, portanto, não temos que fazer esse acordo. Ora, é muito possível ainda, e nós não desistimos, e parece que o Ministro Vítor Crespo não desistiu, de chegar ainda a um acordo de última hora com os 3 movimentos. E, neste momento, ele está em Kampala a negociar, se é que ainda lá está, a negociar para conseguir esse acordo. E está a negociar com os países que referiu, entre outros países africanos. Como sabe, a OA está muito decidida nessa matéria. Não só a OA, todo o mundo. E há flutuações, mesmo no mundo socialista, sobre esse problema, de modo que seria, talvez, a meu ver, mais prudente nós esperarmos o regresso do Almirante Vítor Crespo para anunciar ao país o que é que conseguiu nesses últimos acordos de última hora. Agora, um reconhecimento unilateral, neste momento, dá-me a impressão que leva diretamente à internacionalização do conflito. Isso
O povo Dá-me a angolano saberá reconhecer quem são os seus amigos e quem são os que não são seus amigos. Naturalmente. E é nos momentos difíceis que os amigos se conhecem. Naturalmente. Desculpe, eu tenho a impressão, eu sei que deverias ter aqui que interromper, mas eu tenho a impressão que, de modo algum, existe cansaço por parte dos nossos espectadores. Seria Neste ponto, interessante. Agora passamos às perguntas, nós próprios. deste ponto Parece do que, debate. Joaquim, estão-nos ali a fazer sinal que temos mesmo de parar aqui para um intervalo, porque como este programa está a ser integralmente gravado e há um tempo limite das Mudança de respectivas bobina. bobinas, é Não preciso me fazer a lembro. mudança de bobina. De qualquer modo, eu gostaria então, nesse caso, se tu me permitisses, permito. iniciar o período que vamos seguir, portanto, entre as perguntas e respostas entre o Dr. Álvaro Cunhal e Mário Soares, com uma pergunta que eu gostaria de aqui pôr. Portanto, tu és o patrão deste Não, portanto, se programa. estiverem de acordo, o Joaquim propõe que, na segunda parte, após o intervalo, antes de iniciarmos o debate direto entre os dois, que ele faça uma pergunta. Queres deixar a pergunta feita já? Posso fazer? Acho que não, é melhor na altura própria, para não tirar suspense aos espectadores. Então vamos mesmo ao intervalo.